Olá, seja bem-vindo ao canal Tudo sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros. Esse vídeo é um complemento da aula Cartografia, Conceitos Básicos do nosso curso extensivo de Geografia para o Enem. Caso você ainda não tenha assistido a esse vídeo, é só você clicar no card aqui em cima ou dar uma olhada na descrição do vídeo. Então, como eu já disse, nessa aula você vai aprender como calcular a escala cartográfica. Então, tudo começa com a pergunta, né? O que é escala cartográfica? Veja o conceito aí na tela. Escala é a parte do mapa que indica a relação de proporção entre as suas dimensões e as dimensões reais da área representada. Vamos ver na prática como isso funciona? Para calcularmos a escala, nós precisamos antes entender os tipos de escala que existem. Então, existem dois tipos de escala. Existe a escala gráfica, que é representada por meio de uma reta graduada em segmentos iguais, ou seja, que parece ali com uma régua, que expressa as medidas reais correspondentes a cada segmento da representação. Veja esse mapa. Então, a escala gráfica ela é essa reguinha que aparece aqui embaixo no mapa. Observaram? Então, muitos mapas trazem a escala nesse formato aqui. Nesse caso aqui, nós temos 2.530 quilômetros, ou seja, cada centímetro nesse mapa representa 2.530 quilômetros reais. E, além da escala gráfica, existe também a escala numérica, que é representada na forma de fração, ou seja, 1 para 10.000. Como que se lê isso, né? Lê-se 1 sobre 10.000. Ou na forma de razão, 2 pontinhos, 10.000, que se lê 1 para 10.000. Nós vamos ver isso também, né? Vamos até mesmo aprender a calcular esse número. Bem, então, analisando a escala cartográfica e lendo-a, caso no mapa a escala apareça nesse formato, semelhante a essa que você está vendo aí na tela, que eu estou destacando, circulando aqui, 1 sobre 10.000 ou 1 para 10.000, como é que se lê essa escala? Então, observe aí na tela. Bem, na cor azul, nós temos o numerador. Então, o numerador indica a medida no mapa em centímetro. E na cor vermelha, nós temos o denominador, que indica a medida na realidade, ou a medida real em centímetros. Nesse caso, essa escala que vocês estão vendo, a escala indica que a distância real foi reduzida em 10.000 vezes, ou seja, cada centímetro no mapa representa 10.000 centímetros reais. A escala pode aparecer nesse formato que vocês estão vendo aí na tela também, 1 para 100.000. Como é que se lê? Então, cada centímetro no mapa representa 100.000 centímetros reais ou 1 quilômetro. E mais à frente nós vamos ver como se faz a conversão de centímetros para quilômetros. Tá? Então, se no mapa aparecer desse jeito, então cada centímetro no mapa representa 100.000 centímetros reais, 100.000 centímetros reais no mapa, que representa 1 quilômetro. Agora, como nós podemos calcular a escala? Veja a situação aí na tela. Ao se preparar para uma viagem, você precisa saber a distância real, olha só, você precisa saber a distância real entre duas cidades. Em um mapa rodoviário, na escala de 1 para 2 milhões, você verifica com uma régua que a distância no mapa entre essas duas cidades, em linha reta, é de 8 centímetros. Aí ele pergunta assim, descubra, ou melhor, ele pede, descubra a distância real entre as duas cidades. Foi o que nós falamos no início. Então, como você calcularia ou encontraria esse valor? Para te ajudar, então, a calcular a escala, observe essas fórmulas aí. Então, nós lemos assim: E é igual a D maiúsculo dividido por D minúsculo, que significa o seguinte:
E representa a escala, o D maiúsculo representa a distância real, o D minúsculo representa a distância no mapa. Então, a escala é igual à distância real dividido pela distância gráfica. E essa fórmula, ela tem algumas variações. Por exemplo, se eu quiser saber a escala, eu uso o que nós acabamos de falar, né? Essa daqui. Se eu quiser encontrar a distância real, então eu vou alterar ela. Então vai ler assim, a distância gráfica é igual, distância real é igual a distância gráfica vezes a escala. E se eu quero encontrar a distância gráfica, eu vou fazer o seguinte, distância gráfica é igual a distância real dividido pela escala. Então, aplicando uma dessas fórmulas, que é essa fórmula aqui do meio, é essa fórmula que nós vamos usar na situação que nós estamos analisando, veja como que fica. Então, tá ali, ó. Então, nós vamos utilizar essa fórmula aqui, ó. Distância real é igual a distância gráfica vezes a escala, é a situação que nós estamos analisando. E aqui eu até destaquei para você quem é quem. Por exemplo, quem é a escala nessa situação? A escala é 1 para 2 milhões, certo? Nós temos também a distância gráfica, né, que é aqui, ó, 8 centímetros. E daí é só jogar na fórmula. Então vamos calcular. Nós temos a escala, que é 1 para 2 milhões. Nós temos a distância gráfica, que é 8,5 centímetros, e eu quero saber qual é a distância real. Então, aplicando a fórmula que nós já falamos, fica assim: distância real é igual a 8,5 centímetros vezes 2 milhões. 2 milhões de centímetros, porque a escala é sempre dada em centímetros. Então, eu vou ter esse valor aqui, ó, 17 milhões de centímetros. Mas aí você pensa, a distância real, se a distância real, como o próprio nome diz, é distância real, eu não posso falar ela em centímetros. Por exemplo, quando alguém te pergunta assim, qual é a distância entre a sua cidade e São Paulo? Você não fala 100 milhões de centímetros ou 10 bilhões de centímetros. Você não fala assim. Você fala ela em quilômetros. Ah, minha cidade está a 200 quilômetros de São Paulo. Ela está a 10 quilômetros de São Paulo e assim por diante. Então, o que nós precisamos fazer? Converter. Nós precisamos fazer a conversão desse valor. E então, para a gente fazer essa conversão, transformar centímetros em quilômetros, nós vamos usar uma regrinha básica. Essa regrinha é o seguinte, pessoal. Nós vamos dividir esse valor em centímetros por 100 mil, tá? Por que por 100 mil? Porque 1 quilômetro tem 100 mil centímetros. Então, se nós dividirmos 17 milhões por 100 mil centímetros, nós vamos ter esse valor em quilômetros, certo? Essa é uma regrinha que vocês não podem esquecer, anote aí. Assim, 17 milhões dividido por 100 mil vai ser igual a 170 quilômetros. E para ficar mais fácil para você, é só você cortar 5 zeros, tá? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então nós chegamos no valor que é 170 quilômetros, tá? Então a distância real é igual a 170 quilômetros. E é muito importante que você anote, tá, essa regrinha aí, né? 1 quilômetro é igual a 100 mil centímetros reais, certo? Então, toda vez que você for converter centímetros em quilômetros, basta você dividir o valor em centímetros por 100 mil, certo? Muito bem, pessoal, chegamos aí ao final desse vídeo. Foi apenas um complemento para o vídeo sobre cartografia básica do nosso curso extensivo para o Enem. Caso você não esteja participando do curso extensivo, dá uma olhada nos cards ou na descrição do vídeo que você vai encontrar o caminho até lá. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like e até a próxima. Tchau!